Nossa meditação, hoje que queremos compartilhar para nossa edificação espiritual, está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 12. Aqui é o momento em que Samuel, após atender o pedido do povo que queria um rei, rejeitando o Senhor que desde que saíra do Egito, o povo tinha Deus como o seu rei, que cuidava deles, levantava sempre juízes libertadores quando eles pecavam e se tornavam subjugados por outros povos. Eles pediram um rei, e então Samuel atendeu o seu pedido, e o Senhor então agradou o povo. Em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo fala sobre as três formas como Deus manifesta a sua vontade. Ele diz, para que conheçais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa para todos. Ele faz o sol brilhar sobre os justos e injustos. Faz a chuva cair sobre a roça dos justos e dos ímpios. Agora, tratando-se dos seus filhos, dos seus servos, aí Deus tem duas formas de atender. Ele atende na forma da vontade agradável e da perfeita. O que é a vontade agradável? É aquela em que a pessoa quer algo que não é pecado em si, tem um plano, um desejo. E então essa pessoa, em vez de pedir a Deus a direção, qual seja a perfeita vontade dele, ele insiste com Deus que quer aquilo, né? E Deus concede. É como uma criança que pede uma bicicleta para o pai no Natal, mas ela ainda é muito pequena e não tem condição ainda de andar na bicicleta, de aprender. Não, mas eu quero, né? Ou, vamos dizer, usando a ilustração que aconteceu com a filha do nosso pastor, que era criança. Na festa que ocorre na cidade, festa tradicional, em maio, ela pediu um patins. E o pai falou, olha, você não está capacitado ainda, não tem ainda essa condição de aprender, dominar esse objeto, né? Esse transporte. Mas ela insistiu tanto que o pai concedeu. Só que da primeira vez que ela calçou patins e foi então fazer a experiência de andar, esborrachou no chão e machucou, né? Então o pai agradou. É a vontade agradável do pai. Deus agrada muitas vezes as pessoas. Nós, num projeto de vida, num casamento, não espera a hora certa e então eu quero, então Deus concede. Foi o que aconteceu com Israel. Pediu um rei, não era o melhor, mas Deus agradou. A perfeita vontade era ele ser o rei de Israel. Uma vez confirmado, duas vezes lá na unção e depois em Gilgal, depois da batalha contra os inimigos, então Samuel dirige ao povo aqui no capítulo 12 e diz o seguinte, desculpa. Então disse Samuel a todo Israel, eis que ouvi a vossa voz, e em tudo quanto me dissestes, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós. Eu já envelheci e encaneci, isso é, estou já de cabelos brancos. E eis que meus filhos estão convosco, e tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Aqui agora ele desafia o povo numa prestação de conta. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, quer dizer, o rei, a quem o boi tomei, a quem o jumento tomei, a quem defraudei, a quem tenho oprimido, e de cuja mão tenho recebido suborno, e com ele encobri os meus olhos, e vulo restituirei.
Então o povo, né, os israelitas disseram: em nada nos desfraudastes, nem nos oprimistes, nem recebeste coisa alguma da mão de ninguém. E ele disse: o Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha, o rei, né? Que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo: ele é testemunha. Essa é uma atitude que eu quero aqui aplicar para a liderança. Eis a posição de um líder da obra do Senhor, chegando ao final do seu ministério, do seu trabalho, da sua vida, e então ele faz um exame e se expõe diante daqueles a quem ele liderou e desafia esses servos do Senhor a quem ele serviu a apontar alguma coisa que ele fez de errado, de desonesto. Como isso é importante. Essa deve ser a atitude, a postura, a conduta de todo obreiro do Senhor na sua obra. Por mais simples e humilde, pequeno o trabalho que recebe, como dirigente de uma pequena igreja ou de um campo, ou presidente de uma convenção da sua denominação. Precisa agir de tal maneira que, quando chegar no final do seu ministério, possa dizer para o povo: aponte alguma coisa que eu fiz de errado que prejudicou vocês. Se tiver, eu vou consertar. Isso é maravilhoso. Ninguém encontrou defeito, algo de desonesto na longa vida de Samuel. Eles simplesmente confirmaram que ele era um homem justo e agiu de maneira justa e honesta durante todo o seu período de juizado. Depois de passar a fazer esse desafio, ele conclui, faz uma retrospectiva do povo de Israel desde que saiu do Egito, as vezes que eles rebelaram, pecaram contra Deus e Deus atendeu, até o momento da rebeldia em ter rejeitado o Senhor e pedido um rei, e Deus agradou, mas não era a vontade perfeita. E então, depois de ele fazer isso, ele diz: olha, para provar que vocês estão errados, o rei venceu aí os inimigos, está tudo bem, mas saibam que vocês rejeitaram o Senhor e ele não está satisfeito com isto. E então ele pediu um sinal, não era tempo de chuva, era da colheita. E ele pediu então que Deus mandasse uma tremenda tempestade, com raios, trovões, que o povo ficou apavorado, como lá na época do Monte Sinai, diante do Monte Sinai, na época de Moisés. E ele disse: isso é para vocês saberem que está dando tudo bem, mas saibam que essa não é a perfeita vontade de Deus para vocês. Ele está provando aqui que ele sentiu rejeitado. E então o povo pediu a Samuel que orasse por eles. Nós pecamos, realmente nós pecamos. Peça a Deus que alivie, retire esse castigo, essa tempestade. E ele conclui, o curioso aqui é que ele diz lá: vocês escolheram um rei e elegeste ele. E quando eles pediram, os israelitas pediram para ele orar, olha a resposta dele: e quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. O que eu quero destacar aqui, concluindo, ele não disse deixando de orar, mas olha o que ele diz mais na frente: antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Eu não vou deixar de orar, eu vou orar, mas também vou ensinar o caminho do Senhor. E essa deve ser a postura de todo líder. Ora por mim, ora eu vou profetizar, abençoar sua vida. Mas você não ensina. Tem que orar e ensinar. Samuel disse: eu não vou pecar deixando de atender o pedido de oração de vocês, mas eu vou continuar ensinando o caminho do Senhor. Essa deve ser a postura de todo líder na obra de Deus e de todo pai de família. Deve então orar pelos filhos e atender aos seus desejos,
de acordo com o que for justo, mas também deve ensinar o caminho que deve andar. Que possamos ser servos do Senhor, obreiros do Senhor, que quando chegarmos ao fim da nossa vida, com os cabelos brancos, que possamos olhar para trás e examinar a consciência, não temos nada que nos desabone e que possamos apresentar diante do povo e dizer: aponte alguma coisa que eu fiz de errado. E então, que o Senhor nos abençoe, que todos possam dizer: o Senhor foi um exemplo na nossa igreja, como pastor, como líder.